Estados Unidos e China estão à beira de uma guerra fria. A relação entre os países tem piorado em razão de troca de acusações e ameaças ligadas à pandemia. Washington atribuiu a disseminação do SARS-CoV-2 a Pequim. Chineses alegam que o governo americano está infectado por um vírus político, com o intuito de difamá-los. Enquanto o mundo contabiliza 5,3 milhões de casos de Covid-19 e mais de 343 mil mortos, China e Estados Unidos intensificam as trocas de acusações e ameaças ligadas à pandemia. O governo americano voltou a acusar Pequim de esconder a gravidade da doença quando surgiram os primeiros casos em dezembro, e ressaltou que essa postura terá repercussões históricas. Em recentes entrevistas, o ministro de Relações Exteriores chinês Yang Wen disse que a insistência dos americanos em culpar os chineses pela disseminação do coronavírus está deteriorando as relações entre os países, os levando a uma nova Guerra Fria. E o secretário da China completou: algumas forças políticas dos Estados Unidos estão fazendo a relação entre China e Estados Unidos como reféns, e levando nossos dois países à beira de uma guerra fria. E para piorar a situação, em um tom pouco conciliatório, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert Bryan, comparou o tratamento dedicado por Pequim à pandemia ao ocultamento da União Soviética, se referindo ao colapso da usina nuclear de Chernobyl. Completou então o secretário americano: o encobrimento que eles fizeram do vírus entrará para a história, junto com Chernobyl. E não para por aí. Na mesma linha, o presidente Donald Trump, em entrevista à ABC News, afirmou que os chineses foram incompetentes ao lidar com a questão sanitária e a deixar ser instalada globalmente. E Trump completou: agora se tornou uma coisa terrível. Eles poderiam ter parado. Ou foram incompetentes ou não queriam de propósito. Ambas as situações não são muito aceitáveis. Isso fez com que o secretário chinês negasse que seu país tenha recebido um tratamento diferenciado pela Organização Mundial de Saúde. E ele prosseguiu: a OMS não atende a nenhum país em particular e não deve olhar para nenhum país de forma diferente. Todavia, atacar a OMS serão rejeitadas pela comunidade global. E a busca por medidas para conter a pandemia também é motivo de tensão entre os países. China e Estados Unidos vêm avançando em pesquisas para a criação de uma vacina contra o Covid-19. Equipe de cientistas de ambos os países já testam fórmulas imunizadas em humanos, e a tensão sobre esse assunto também é grande. Segundo o conselheiro de segurança Robert Bryan, Pequim pode estar envolvido em um esquema de espionagem de pesquisas e tecnologias desenvolvidas pelos norte-americanos. Foi então que o americano disse: eu não ficaria surpreso se eles fizessem isso com as vacinas. Esse foi um vírus que foi desenvolvido pela China. Bryan disse que a orientação de Trump é de que, caso o país desenvolva vacina, compartilhe a fórmula com o mundo inteiro. E na semana passada, o presidente da China informou que uma possível fórmula imunizadora chinesa seria um bem público global. E um instituto de virologia de Wuhan, acusado pelos Estados Unidos de ser responsável pela pandemia, tem 3 cepas vivas de coronavírus de morcego, mas nenhum corresponde à do vírus causador da pandemia, segundo sua diretora. E então ela disse: como todo mundo, nem sabíamos que o vírus existia. Então, como ele poderia ter escapado do nosso laboratório? Bom, a verdade é que China e Estados Unidos são as duas grandes potências militares do mundo, e a trocação de farpas vem aumentando a cada dia. A tensão entre os dois países já era grande devido à guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, e agora o presidente Trump está convicto que esse vírus foi criado em laboratório. E como vocês podem ver, uma guerra fria é iminente entre os dois países. Parece que a situação está por um fio de cabelo para evoluir para algo mais sério.